Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para o nosso último encontro sobre a teoria geral da responsabilidade civil. Nós tivemos várias aulas tratando deste, que é um tema muito importante, principalmente porque a disposição no Código Civil não é tão extensa, mas existe uma variação muito grande na jurisprudência, na doutrina, e geralmente quando cai responsabilidade civil em prova, cai muita jurisprudência, muito informativo, súmula, cai doutrina, principalmente os enunciados do Conselho de Justiça Federal e afins. Ou seja, é um tema muito importante, por isso que nós dedicamos várias aulas falando sobre conceitos, sobre espécies, falando sobre elementos constitutivos, elementos essenciais, elementos acidentais. E agora nós chegamos ao último ponto da chamada teoria geral. Teoria geral. Porque, insisto, nós não temos como exaurir o estudo da responsabilidade civil. Porque tem a responsabilidade civil dos profissionais da medicina, responsabilidade civil dos profissionais do direito, responsabilidade civil das empresas de transporte aéreo, de instituições bancárias, e cada tema desse exige uma aula específica, fundada também na doutrina, fundada em decisões espalhadas pelos tribunais aqui do Brasil. Agora, na teoria geral, nós chegamos então ao último ponto, que é o estudo sobre o risco. Na verdade, boa parte do que falaremos aqui não é nada tão novo, por assim dizer, para você que está acompanhando as nossas aulas. Porque nós temos falado de risco de uma forma, por assim dizer, tangencial, ao longo de todo o estudo da responsabilidade. Desde a oportunidade em que diferenciamos responsabilidade civil subjetiva de responsabilidade civil objetiva, que temos tratado sobre culpa, num primeiro momento, e sobre risco, no segundo momento. Na última aula, falamos especificamente sobre culpa, fechando um tema que nós já estávamos trabalhando desde a primeira aula. E agora, especificamente, falaremos sobre risco, também fechando um tema que nós temos trabalhado de forma tangencial ao longo de todas as nossas aulas. E nesse contexto todo, eu preparei um material um pouquinho mais aprofundado para vocês, o slide tem bastante informação, obviamente que nós não vamos aqui ficar lendo o slide, mas fiz questão de colocar um pouco mais de informação para você ler, para você poder aí também aprofundar com relação a questões históricas, com relação a questões conceituais, introdutórias. Mas, aqui nesse primeiro momento, eu preciso que vocês compreendam que a valorização da teoria do risco, ela decorre necessariamente do que nós chamamos de erosão da culpa. Na última aula, eu já dizia para vocês e tentava aqui fazê-los perceber que ao longo da história, o elemento culpa foi perdendo significativamente a sua importância para o direito civil, notadamente para a responsabilidade civil. Lá no início, a responsabilidade civil era tão só subjetiva e, consequentemente, a culpa era supervalorizada. Com o avanço da tecnologia, principalmente com a explosão industrial, a culpa a nível mundial, no direito civil, pensando aqui no nível mundial, foi perdendo a sua relevância na caracterização da responsabilidade civil. E com
consequentemente, começou a surgir e ser destacado a ideia do risco. Na verdade, é consequência de uma evolução histórica. Quando do século passado, né, do final do século retrasado, as relações negociais, no mais das vezes, eram desenvolvidas entre pessoas, de fato. E, consequentemente, havia uma exposição a um risco de dano muito menor. A probabilidade de uma das partes ali envolvidas sofrer um dano era muito menor. Com a difusão do capitalismo, com a explosão industrial, a sociedade começou, ou se viu, melhor dizendo, exposta a uma probabilidade maior de sofrer dano e um cenário em que era muito mais difícil provar culpa. Por isso que claramente a culpa enquanto elemento da responsabilidade foi perdendo o seu valor e cenários de presunção da culpa no primeiro momento, cenários de dano presumido, cenários de inversão do ônus da prova e, por fim, a ideia de teoria do risco, responsabilidade objetiva por teoria do risco, então, aflorou. Então, se desenvolveu. Numa relação claramente de causa e efeito, né? A culpa foi perdendo o seu valor e, consequentemente, o risco ganhando espaço. Não obstante, lembre-se sempre, em regra, a responsabilidade civil no nosso país ainda é subjetiva. Ainda é subjetiva. Só que atualmente nós temos um rol de hipóteses muito grande de responsabilidade objetiva. E boa parte desse rol está fundado no que nós veremos aqui, que é a chamada teoria do risco. Destaco no seu material alguns posicionamentos doutrinários falando sobre essa erosão da culpa como filtro da reparação, questãozinha também histórica, final do século XIX, início do século XX, período de guerras, tudo isso contribuiu para a ideia da responsabilidade fundada no risco e não na culpa. E ao longo da história a gente consegue observar essa transição claramente. Num primeiro momento começou a ficar mais fácil comprovar a culpa. Eu disse para vocês na aula anterior que no contexto civil a culpa ela é vista de uma forma muito mais abstrata, do que lá no direito penal. No direito penal, como a intenção é punir, a análise da culpa ela é muito mais concreta. Aqui no direito civil é mais abstrata. A gente entende que a culpa ela é o descumprimento de um dever de diligência, o descumprimento de um dever de conduta, ou seja, tendo como prever um dano e tendo como evitá-lo, você não evita. Então você está culpado. Então você é culpado. A nossa análise do elemento culpa é muito mais abstrata, portanto. Aí em seguida começaram a surgir várias hipóteses de culpa presumida, teoria do risco foi ganhando aqui o lugar da culpa, hipóteses e mais hipóteses de inversão do ônus da prova, facilitando, portanto, o pleito indenizatório do autor. Ou seja, isso aqui é um claro avanço histórico do que a gente chama de teoria do risco. E hoje no Brasil, com o Código Civil de 2002, nós temos a teoria do risco, fundamento da responsabilidade objetiva, expressamente previsto. Artigo 927 do Código Civil
artigo 927 do Código Civil, no caput, né, fundamento aqui legal da responsabilidade civil como um todo, responsabilidade extracontratual, você se recorda, artigo 186, me traz o conceito de ato ilícito. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Né? O 187, ato ilícito por abuso de direito. E aí o 927 caput me diz, quem comete ato ilícito está obrigado a reparar. O ato ilícito é fonte da obrigação de reparar. É, pois, fonte da responsabilidade civil. E esse caput é muito importante. Só que não fica nada atrás no quesito importância o parágrafo. Parágrafo único do artigo 927, ele vai nos dizer aqui, ó, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Portanto, responsabilidade objetiva. Ok? Responsabilidade subjetiva é aquela que depende de culpa. É a regra. É a regra do caput do artigo 927. Aí o parágrafo único vem e me diz, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Então haverá responsabilidade civil objetiva nos casos especificados na lei, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Fundamento da responsabilidade civil objetiva no nosso Código Civil. Artigo 927, parágrafo único. Para muitos, o artigo que vai nos trazer, na sua segunda parte, a chamada cláusula geral de responsabilidade. Agora, o que a gente pode destacar desse parágrafo único, você aí registrar o seu material, é que ele nos diz que existem duas situações de responsabilidade objetiva no Brasil. Quais? Aquelas decorrentes de expressa previsão na lei e, mesmo não havendo expressa previsão na lei, quando o autor do dano desenvolver atividade normalmente que exponha a risco direitos de outrem. Por isso que eu disse, essa segunda parte nos traz a chamada cláusula geral de responsabilidade. O Código Civil estabelece a responsabilidade civil será objetiva. Ou seja, independerá de comprovação da culpa. Quando? Quando a lei expressamente disser, ou quando a atividade exercida pelo autor de forma habitual expuser a risco direitos de outrem. No seu material aí, esse destaque, essa observação. O legislador pátrio previu duas situações de responsabilidade objetiva, portanto, quando a lei expressamente determinar ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Essa segunda parte que a gente chama de cláusula geral de responsabilidade objetiva. Agora, não sei se você chegou a fazer essa reflexão, se esse parágrafo único chamou a sua atenção no seguinte sentido. Essa cláusula geral, ela é muito aberta, não é? Porque o Código Civil me diz que a responsabilidade
independerá de comprovação de culpa nas hipóteses em que o legislador expressamente disser. E até aí tudo tranquilo. Essa primeira parte, uma parte que nos traz segurança. Quando o legislador expressamente disser, a responsabilidade independerá de comprovação de culpa. Só que aí ele complementa dizendo, e quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor expuser por sua natureza a risco direitos de outrem. O que é atividade de risco? Qual é a abrangência dessa expressão? Você percebe que o legislador expressamente estipula uma hipótese de responsabilidade objetiva, mas não estabelece os limites dessa hipótese. Ele não estabelece a abrangência desse conceito. Por isso que muitos doutrinadores, Brasil afora, especialmente quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, falavam que talvez o artigo mais polêmico do diploma civil era exatamente o parágrafo do artigo 927. Compartilho aqui com vocês o posicionamento do Pablo Stoso, do Rodolfo Pamplona, no Manual de Direito Civil, publicado pela Saraiva, que eles dizem ali, o parágrafo único do 927 é um dos dispositivos mais polêmicos do Código Civil vigente, que, pela sua característica de conceito jurídico indeterminado, ampliará consideravelmente os poderes do magistrado. Mas isso aqui é consequência daquela mudança histórica que eu havia destacado lá na introdução. Nós passamos da era de supervalorização da culpa para uma era de erosão do elemento culpa. E essa mudança ficou drasticamente prevista no Código Civil. É o que o Rodolfo Pamplona está dizendo, o que o Pablo Stoso está dizendo. Segunda parte do 927, parágrafo único, nos traz um conceito indeterminado e, consequentemente, amplia de forma considerável os poderes do magistrado. É por isso que responsabilidade civil é uma matéria fortemente jurisprudencial. É uma matéria que a gente tem que estar de olho sempre nos posicionamentos do STJ, nos enunciados, nos posicionamentos do STF, o tempo inteiro. Porque, especialmente a responsabilidade objetiva, está fundada num conceito que é indeterminado, como bem destaca o Pablo Stoso e o Rodolfo Pamplona. Carlos Roberto Gonçalves, de uma forma semelhante. A admissão da responsabilidade sem culpa de forma genérica, como está no texto, possibilitará ao judiciário uma ampliação dos casos de dano indenizável em nosso país. Agora, o que seria atividade de risco? O Código Civil não limita. O Código Civil apresenta um instituto e tão só apresenta no parágrafo do artigo 927. Mas não fala o que seria atividade de risco. E exatamente por isso que, conforme nós veremos, tem surgido várias espécies de risco, que são fontes de responsabilidade objetiva. Mas coube a doutrina. Coube a doutrina tentar aqui traçar alguns parâmetros. Porque, entenda, dirigir um carro, por exemplo, seria considerado uma atividade de risco? Porque, não raras às vezes, a gente vê aí acidentes de trânsito. Aqui em Cuiabá mesmo, na avenida principal, uma das avenidas principais da cidade, a Avenida do CPA, tem lá um aparelho perto do semáforo, que diz lá há quanto tempo está sem morte no trânsito aqui em Cuiabá. E geralmente fica ali no máximo até 7 dias.
E praticamente todos os dias, de manhã ou à noite, quando estou indo para a faculdade, lecionar, ou durante a tarde, quando estou vindo aqui gravar no Lá Concurso, eu me deparo com acidentes. Por conta dessa situação, dessa situação que é clara, principalmente nas grandes cidades. Eu poderia dizer que dirigir um automóvel é atividade de risco? Perdão. Poderia dizer? Professor, me parece que não, né? Porque você imagina, se eu bato no seu carro, e fosse atividade de risco, a minha responsabilidade seria objetiva. Você poderia juizar uma ação indenizatória contra mim, particular, assim como você, e não precisaria demonstrar culpa. Você fundamentaria o seu pleito indenizatório na teoria do risco. Então me parece que eu não posso admitir que o simples fato de dirigir um carro seja considerado uma atividade de risco para essa finalidade. Mas e se eu sou um motorista de aplicativo? E se eu sou um motorista de aplicativo e levo e ganho financeiramente para fazer várias viagens pela cidade de Cuiabá, pela grande Cuiabá, durante o dia? E tenho isso como minha profissão. Também estou dirigindo carro. Agora, seria uma atividade de risco? Seria. Mas não é a mesma atividade? Então, como, pelo menos, começar a identificar o que seria atividade de risco para fins de responsabilidade civil objetiva? Na doutrina, a gente consegue enxergar ali dois parâmetros, parece-me bastante replicados por vários doutrinadores. Pablo Stolze, pelo Flávio Tartucci, pelo Sérgio Cavalieri Filho. Deixa até aqui fazer uma observação. Como essa parte da matéria ela é um pouco mais doutrinária, tá? Eu opto por utilizar dois doutrinadores aqui. Sérgio Cavalieri Filho e o Flávio Tartucci. O Flávio Tartucci é aí um dos principais para concurso. Então é a razão porque eu utilizo aqui. E o Sérgio Cavalieri Filho, para muitos, é considerado um dos principais doutrinadores em responsabilidade civil no Brasil. Está aí justificado, caso alguma coisa aqui divirja do que você tenha estudado na faculdade, enfim. Ok? Mas, voltando, me parece que tem dois parâmetros que são replicados aí, dentre vários doutrinadores, para o início da compreensão do que seria risco para fins de responsabilidade civil. Quais são esses dois parâmetros? Primeiro, a habitualidade. O fato de eu, por exemplo, levar uma determinada pessoa para fazer uma viagem comigo e dirigir aqui em altíssima velocidade, ou seja, estou agindo aqui perigosamente. Para fins de responsabilidade civil não é atividade de risco. Ou eu pego aqui uma carona com um dos meninos aqui do estúdio, de moto, e a gente sai aí pela cidade sem capacete. Estamos expostos a um perigo evidente. Eu poderia até dizer iminente. Mas para fins de responsabilidade civil, isso não é atividade de risco. Porque o primeiro ponto para a caracterização da atividade de risco neste contexto é a habitualidade. A responsabilidade objetiva pelo risco alcança apenas as pessoas que regularmente desenvolvem a atividade. Daqui a pouco a gente vai ver que tipo de atividade. Mas primeiro ponto, tem que ser uma atividade regularmente desenvolvida pelo autor. Inclusive esse ponto
fica claro no texto da lei, né? Deixa eu até voltar aqui ao parágrafo único. Veja lá, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente, seja, habitualmente, regularmente desenvolvido pelo autor. Então, aqui, uma ideia de vários atos que mantêm aqui uma correlação temporal e lógica. Inclusive, isso aqui é uma parte da explicação do professor Flávio Tartucci. A ideia de habitualidade aqui, a ideia de que a pessoa ela pratica vários atos e entre esses atos há uma correlação temporal e lógica. Então, a prática de um ato perigosíssimo, mas isolada, não configura atividade de risco para fins de responsabilidade objetiva. Há necessidade desta habitualidade. E segundo ponto, também doutrinário, e esse aqui encontra guarida em enunciado do Conselho de Justiça Federal, enunciado 38, que já vai aparecer aqui para vocês, é que essa atividade imponha ou exponha a algumas pessoas um ônus incomum. Que essa atividade imponha um ônus incomum. Ou seja, imponha um ônus a determinada pessoa diferente daquele que é suportado pela coletividade noutras circunstâncias. Percebeu? Ou seja, a atividade ela precisa ser habitual, se desenvolvida pelo autor de uma forma normal, de uma forma regular, vários atos que se correlacionam de forma temporal e lógica, e esses atos impõem a uma determinada pessoa um ônus maior e distinto dos ônus expostos, ou melhor, impostos à coletividade. Os ônus que recaem sobre a coletividade. Então aqui há um ar de especificidade. Especificidade. Risco. Grava isso. Risco não é sinônimo de perigo. Né? Em algumas situações, pode até ser que a atividade perigosa seja uma atividade de risco. Obviamente. Né? Uma empresa, por exemplo, que explora um bungee jump. É uma empresa que explora aí voos de asa delta, saltos de paraquedas, são atividades perigosas e podem ser consideradas também atividade de risco. Mas você não pode confundir. Risco e perigo não são a mesma coisa. É possível que uma atividade não seja perigosa e para fins de responsabilidade civil se enquadre como arriscada. E é possível que uma atividade de risco, é possível que uma atividade perigosa não seja uma atividade de risco para fins de responsabilidade civil. Percebeu? É possível que uma atividade de risco não seja algo perigoso e é possível que um comportamento perigoso não se enquadre na ideia de risco. Risco e perigo não se confundem. Nós vamos considerar a atividade de risco aquela que expõe o indivíduo a uma possibilidade de dano maior do que aos demais membros da sociedade. Ou seja, pela atividade que eu exerço de forma habitual, você está exposto a um risco de dano, a uma probabilidade maior de você sofrer um dano do que as outras pessoas que não estão aqui se relacionando comigo.
Percebeu? Então, habitualidade e um ônus em comum. Impõe um ônus diferenciado. Expõe a pessoa a uma probabilidade de dano maior do que os outros da sociedade. Aqui a gente começa a entender um pouquinho mais essa ideia de risco para fins de responsabilidade civil. Para tentar um pouquinho melhorar um pouco mais nossa compreensão. E aqui não se engane, cai enunciado em prova. E não é prova de juiz só não. Não é prova de Ministério Público só não. Nessa parte da matéria que tem pouca legislação, enunciado cai em qualquer prova em que tiver lá responsabilidade civil no edital. Você precisa saber. Enunciado 38 do Conselho de Justiça Federal, falando exatamente sobre o parágrafo único do artigo 927. Veja lá, a responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada, a uma pessoa específica, um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Então aqui os nossos dois elementos caracterizadores. E obviamente que isso aqui muda bastante a depender do caso concreto. Por isso o próprio Conselho de Justiça Federal vai nos apresentar, por assim dizer, algumas ferramentas para, no caso concreto, identificar se aquilo ali é uma atividade de risco ou não. Porque eu estou no âmbito apenas conceitual, né? E agora, levando para a prática, como saber se aquela atividade ela é uma atividade de risco ou ela não é uma atividade de risco? Afora esses parâmetros conceituais. O Conselho de Justiça Federal vai nos dar aqui algumas ferramentas que serão utilizadas pelo magistrado, principalmente, num caso concreto. Veja lá, ó, enunciado 448. A regra do artigo 927, parágrafo único, segunda parte do Código Civil, aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito, e não essencialmente perigosa. Atividade de risco não significa que ela é perigosa. Por sua natureza, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. Então aqui reforçando o que o enunciado 38 estabeleceu e que nós havíamos dito antes. A regra do 927, parágrafo único, aplica-se quando uma atividade normalmente desenvolvida, então essa habitualidade, mesmo sem defeito nenhum, mesmo que não seja perigosa, induza risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. Como identificar na prática? São critérios de avaliação desse risco, entre outros, estatística. Será que a atividade prestada por uma instituição financeira, ela é uma atividade de risco? De modo que ao entrar numa agência bancária, você esteja exposto a um assalto muito mais do que se você estivesse fora de uma agência bancária? O que nós temos aí de estatística de assalto dentro de agência bancária? Você percebeu? É atividade de risco. Talvez não uma atividade perigosa, mas as estatísticas nos mostram que há um risco especial, um risco diferenciado, por conta daquela atividade que é desenvolvida de uma forma habitual. Estatística, prova, técnica, máximas de experiência, né, do magistrado, dos doutrinadores, né,
dos desembargadores, ministros, enfim. A análise ela é de caso concreto. E concluindo essa parte conceitual do risco, mais um último enunciado aqui que você precisa guardar. A responsabilidade civil, prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927, deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor. Tá? Então, aqui a gente não se preocupa apenas com a relação vítima e ofensor. A gente não se preocupa aqui apenas com essa relatividade, com esse vínculo interpartes, mas também com a prevenção e o interesse da sociedade. Tá? Esse enunciado aqui, ele vai nos apresentar o que alguns doutrinadores têm chamado de função social da responsabilidade civil. A ideia de que a responsabilidade civil excede, as regras da responsabilidade civil excedem a tão só relação ofensor-vítima. Inclusive na questão da teoria do risco. Perfeito? Agora, como esse aqui é um conceito muito aberto, como nós estamos diante de uma cláusula geral de responsabilidade objetiva, a atividade de risco culminou em várias teorias. Né? A cada nova época, não vou falar a cada novo ano, porque seria muito rápido, mas em curto espaço de tempo vai surgindo novas espécies de risco, ensejadores de responsabilidade civil e com peculiaridades, né, e com características ali específicas. Algumas espécies de risco que nós encontramos doutrina fora, que nós encontramos jurisprudência fora. Né, talvez a primeira delas, e talvez até a original, né, eu costumo dizer para os meus alunos. Eu acredito, né, sinceramente, considerando até que a origem da teoria de risco data da explosão industrial, né, do boom tecnológico, que a origem, o risco originário é esse aqui, ó, que a gente chama de risco-proveito. E aí, no contexto do risco-proveito, entenda o seguinte: além daquela habitualidade e do ônus especial, do ônus diferenciado, do ônus incomum, ficaria caracterizada a atividade de risco se a pessoa que exerce essa atividade tem um retorno. Por isso que a tese é risco-proveito. Eu crio um risco por conta das vantagens que eu tenho. Eu lucro através desses atos que habitualmente pratico e que expõem determinada pessoa a um risco especial, um risco diferenciado. Eu lucro. E por conta disso eu vou responder objetivamente pelos danos decorrentes desses atos. Perfeito? Percebeu? Risco-proveito. Tese original, né? Onde está o ganho, aí reside o encargo. Inclusive, esse aqui é um, né, dos principais fundamentos da teoria do risco aplicada às relações de consumo, as relações consumeristas. Fica bem claro pela leitura do Código de Defesa do Consumidor. Uma outra espécie de risco, risco profissional. Esse aqui acontece quando a atividade profissional ela é, por sua natureza, arriscada. A atividade desenvolvida expõe o profissional a um risco maior de dano. Por conta disso, fica muito claro, e a maior parte dos doutrinadores, aqui meu fundamento é Sérgio Cavalieri Filho, vai dizer que esse aqui é o risco que fundamenta as indenizações por acidente de trabalho.
né? Eu sou contratado de determinada empresa, sou um empregado, seletista, e a atividade que eu exerço para aquele empregador, a atividade profissional que eu exerço para aquele empregador, me expõe ao risco. Por isso, se eu no exercício do meu trabalho, sofri aqui alguns danos, a responsabilidade ali é objetiva. Né? Independe da comprovação de culpa do empregador naquele dano que eu sofri. Então está relacionado ao exercício de uma profissão, por isso especificamente desenvolvida, especificamente aplicada no contexto de acidentes do trabalho. Teoria do risco excepcional. Tá? Veja bem a expressão, risco excepcional. Então, aqui é algo que realmente é incomum. Porque não tem nem como eu falar que o risco desenvolvido por alguma empresa, atividade prestada por uma determinada empresa, seja algo realmente incomum, né? Realmente especial, por conta de todo avanço tecnológico. Mas existem algumas situações, algumas atividades que realmente expõem determinadas pessoas a um risco excepcionalíssimo. Essas atividades, elas estão aqui no contexto desta espécie de risco. São realmente atividades que expõem a sociedade a um perigo que perigos que extrapolam os limites do que ocorre no cotidiano. Então, quando uma empresa que lida aí com a exploração de energia nuclear, lida aí com a manutenção de rede elétrica de alta tensão, materiais radioativos, pesquisas aí com vírus que se der errado, risco excepcional. Teoria do risco criado. Esse aqui, professor, como é que é? Eu entendi lá, o risco profissional está bem relacionado à relação de consumo, né? Onde o indivíduo ele cria uma situação de risco por uma atividade que ele pratica de forma habitual e tem um lucro aqui, ó. E aí, por conta desse lucro que ele recebe, ele responde objetivamente pelos danos que a sua atividade causar. Teoria do risco profissional, do risco proveito, melhor dizendo. No risco profissional, questões ali de trabalho, acidente de trabalho. A atividade profissional que eu exerço me expõe a risco. De modo que se eu sofrer algum dano aqui, algum acidente aqui, o empregador ele responde objetivamente. No risco excepcional, situações aí realmente diferenciadas. Manutenção de rede elétrica de alta tensão, atividade nuclear, materiais radioativos, enfim. E o risco criado? Para muitos, o risco criado ele decorre de uma ampliação do risco-proveito. É como se eu estivesse tornando aquela situação de risco-proveito mais abrangente. Como, professor? Tirando a necessidade de um benefício. Tirando o proveito em si. Então, eu crio uma situação de perigo. Eu crio uma situação de risco, até para ficar mais adequado. E mesmo não tendo nada aqui de retorno, mesmo não tendo um contra-benefício, mesmo não tendo um proveito, respondo objetivamente. O Flávio Tartucci vai dizer, por exemplo, que nesse caso está a responsabilidade civil objetiva pelo defenestramento. Você pega e joga uma latinha de refrigerante lá do seu apartamento. E aí atinge alguém lá embaixo. Você criou uma situação de risco. Não teve lucro nenhum. Você criou uma situação de risco. E aí o Código Civil vai dizer que aquele que habita em unidade responde objetivamente, portanto, independentemente de demonstração de culpa, pelos objetos que caírem ou foram lançados.
que a gente chama de defenestramento. E o Flávio Tartucci enquadra aqui artigo 938 como hipótese de responsabilidade objetiva por risco criado. Uma ampliação do risco-proveito. Por quê? Porque eu tiro o proveito. Eu tiro a ideia de proveito. E talvez um dos pontos mais novos, mais recentes. E esse aqui, pessoal, como espécie tem caído bastante em prova. Que a gente chama de risco integral. Risco integral. E aí, nesse caso específico, teoria do risco integral tem sido aplicada em nossos tribunais, principalmente em relação a dano ambiental. Dano ambiental. Qual que é a grande característica do risco integral, da teoria do risco integral? E razão porque ela deve aparecer em várias provas, especialmente na sua, caso esteja prevista ali responsabilidade objetiva. É porque nesse caso o indivíduo responde mesmo não havendo nexo causal. Aqui a objetividade, ela é tão difundida que mesmo inexistindo nexo causal, e observem, tenho dito desde o primeiro dia de aula, são elementos essenciais. Conduta humana, dano e nexo causal. A culpa se tornou acidental exatamente porque eu tenho muitas hipóteses de responsabilidade objetiva. Pois bem, no caso do risco integral, mesmo não havendo nexo causal, o indivíduo responde. Por isso que nós afirmaremos o quê? Que nesse caso, não cabe excludentes de responsabilidade. Que lá, a teoria do risco integral é uma modalidade externa que não comporta alegação de excludente, de nexo causal. Caso fortuito, fosse maior, fato terceiro. Não cabe. Não cabe esse tipo de alegação no contexto da aplicação da teoria do risco integral. Por quê? Porque ele responde mesmo não tendo nexo causal. Mesmo não tendo nexo causal. Então ele é o extremo. E tem sido aplicado aqui em nosso país no contexto de dano ambiental. Deixo aí para vocês, informativo 490 do STJ, recurso especial 1.114.398, originário do Paraná. Aplicação da teoria do risco integral a situações de dano ambiental. Perfeito? Ok. Separei aqui algumas rápidas questões para nós fecharmos o tema e assim concluirmos o estudo da teoria geral da responsabilidade civil. Veja lá. Na teoria da responsabilidade civil por risco, verifica-se que eu coloquei a resposta, a obrigação de indenizar somente se afasta em caso de excludente de causalidade ou inexistência de dano. Exatamente. E aí, veja bem, aqui eu estou descartando a teoria do risco integral, tá? Ela é extremamente especial. Né? Como regra, a responsabilidade civil objetiva, fundada no risco, pode ser afastada por excludente de causalidade ou inexistência de dano. Por quê? Porque eu preciso de conduta, dano e nexo causal, são elementos essenciais. O que eu dispenso é culpa. A investigação da culpa do agente causador do dano é relevante para o acréscimo do valor da indenização. Não, a gente não discute culpa. Não interessa culpa. Na verdade, quando o Código Civil me fala aqui sobre culpa, ele diz que se houver
diferença, uma divergência muito grande entre a proporção do dano e da culpa do agente, o magistrado pode reduzir o quantum. Aumentar sem chance. A conduta a conduta concorrente da vítima é irrelevante para a mitigação do quanto indenizatório. Espera lá. Culpa concorrente não exclui responsabilidade, mas mitiga. Influencia no quanto. Se nós concorremos, eu e vítima, nós vamos concorrer também na reparação. Eu não vou pagar a reparação na sua totalidade. O risco integral implica a admissão de excludentes genéricas da obrigação de indenizar. Se não, característica do risco integral é exatamente não admitir tais excludentes. No sistema de direito civil brasileiro, a responsabilidade civil divide-se em dois regimes. O da responsabilidade subjetiva e o da responsabilidade objetiva. Assim, é correto afirmar que a responsabilidade objetiva, fundada no risco, configura-se nos casos em que se determine que a conduta prevista na lei apresenta o caráter de risco. Não. A teoria do risco me traz exatamente o contrário, uma cláusula aberta. Tá? Pode ter situações previstas na lei. A responsabilidade objetiva, ela se configura nos casos expressamente previstos na lei e naqueles em que a atividade normalmente desenvolvida pelo indivíduo expõe a risco direitos de terceiros. Então, errado. Fundada no risco da atividade, configura-se caso a caso, não havendo previsão legal expressa que a imponha. Isso não, tem previsão legal também. Parágrafo único do artigo 927. Está errada a afirmação. C. Fundada no risco da atividade, configura-se quando a atividade desenvolvida pelo agente do dano é mais onerosa para certa pessoa que para outros integrantes da comunidade. Está correto? E esse aqui é o enunciado 38 do Conselho de Justiça Federal. Expor um determinado indivíduo a um risco de dano maior do que o restante da coletividade. Impor um ônus excessivo a determinado indivíduo. Tem caráter excepcional, configurando-se apenas nos casos em que a conduta geradora do dever de indenizar é expressamente prevista na lei. Mesmo problema da primeira alternativa. Questãozinha aqui, molezinha, eu esqueci de colocar no slide para aparecer a resposta só depois. A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro, salvo nos casos especificados em lei, será reconhecida nas atividades normalmente geradoras de risco. Aqui, se errar, fica complicado. E última, também já respondida, assinale a alternativa que configura hipótese de responsabilidade civil com incidência da teoria do risco integral. Integral. Dano ambiental. Dano ambiental. Tá lá. Teoria do risco integral. Está diretamente relacionada a situações de dano ambiental. Ok? Com isso a gente conclui o nosso estudo sobre a teoria geral da responsabilidade civil. Em breve, muito em breve, vou trazer aqui alguns temas, espaços de responsabilidade civil para nós trabalharmos. Mas a teoria geral a gente concluiu. Falamos sobre conceito, sobre elementos essenciais, falamos sobre excludentes de licitude, excludentes de responsabilidade, culpa e risco. Perfeito? Espero que as nossas aulas tenham sido úteis para os seus estudos e nos vemos muito em breve em outras aulas de Direito Civil e Processo Civil aqui do Lá Concurso. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.